Vamos ao Rio de Janeiro agora, vamos conversar com o Rodrigo Viga para ver como é que está a situação lá no Rio. Viga, bom dia. Tudo bem, Denise? Como é que você tá? Domingo de praia aí no Rio, como é que está a situação, Viga? Mas a água tá gelada, o pessoal tem um pouco de medo. Também tem solzinho, tá mais frio, tá mais friozinho, né, Denise? O pessoal até para sair de casa, para entrar no ritmo, demora. E quem quer ir à praia tem que morar perto da praia, porque os transportes públicos aqui estão muito prejudicados. Tem metrô e tem trem, é verdade, mas os ônibus estão circulando com uma frota mínima, reduzidíssima, pior do que foi ontem, viu, Denise? Por conta da falta de combustíveis, apenas 13% dos ônibus estão circulando na manhã deste domingo. Ontem eram mais ou menos 23%, 25%, afetando a vida de muita gente, como a do seu João Batista, que trabalha em um condomínio aqui da Zona Sul do Rio de Janeiro, mas não está nem voltando para casa, né, seu João, por conta dessa questão dos ônibus. Bom dia. Com certeza, não vai dar. É preferido ficar aqui no condomínio, porque não sei se vai ter ônibus amanhã de manhã. Entendi. E o senhor já adotou essa estratégia de ontem para hoje e vai continuar o trabalho de hoje para amanhã? Até normalizar as coisas. O senhor está preocupado, seu João? Não estou preocupado porque eu moro sozinho, eu não tenho família em casa, aí não chega tanta preocupação. Mas o resto está tudo bem. Mas no prédio do senhor tem muito morador deixando o carro na garagem, está falando sobre a questão da falta de algum tipo de alimento, de combustível? Até aqui eles não estão falando nada não, mas a maioria está lá no prédio, estão sem sair, está tranquilo, esperando chegar. A poeira baixar? É. Tá certo. Tá bom? Obrigado, seu João. Seu João é paraibano, né, seu João? Mora aqui no Rio de Janeiro há mais de 40 anos, mas certamente não deve se lembrar de algo parecido como isso. Talvez seja a greve mais grave desde essa história recente, Denise. E ela pode se tornar ainda mais delicada, mais grave, porque os petroleiros, né, estão ameaçando parar a partir da próxima quarta-feira. São várias reivindicações dos petroleiros ligados à FUP, a Federação Única dos Petroleiros. Entre elas, estão pedindo a cabeça, né, Denise, do presidente Pedro Parente, são contra o desinvestimento, a venda de ativos e também contra os petroleiros essa política de preços adotada pela Petrobras. Eu conversava com alguns especialistas, minha cara Denise, eles diziam o seguinte, a dificuldade de formar preço, a gente estava ouvindo um especialista na área de distribuição, a dificuldade do distribuidor, dos postos de formar preço é porque nessa escalada do petróleo e também do dólar, às vezes o contrato era firmado por um preço X, quando chegava na ponta, na bomba, já era X mais 2, X mais 3, X mais 4. Aqui no Rio de Janeiro, Denise, não tem uma gota de gasolina nos postos da capital e também do estado, e os caminhoneiros continuam batendo pé firme. Há manifestações em pelo menos 15 trechos de rodovias estaduais e federais na manhã deste domingo. A maior concentração na BR ali 040, onde fica a refinaria de Duque de Caxias na Baixada Fluminense. Só tem autorização para deixar o local aqueles, Denise, que comprovam através de nota que a mercadoria, o combustível, está seguindo para serviço emergencial. Clínica, hospital, batalhão de polícia, delegacia de polícia, corpo de bombeiros, porque o resto não está passando. Calcula-se que de ontem para hoje, um cálculo extraoficial, mais de 60 caminhões-tanque deixaram ali as bases da Reduc em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Denise. E Viga, é o estado que está sob intervenção e não tem conseguido qualquer resultado, inclusive o governo do Rio de Janeiro foi o primeiro a anunciar uma redução de ICMS, tentando fazer com que houvesse uma redução da mobilização no estado. Você disse que Rio de Janeiro já não tem mais combustível nos postos e a gente não vê qualquer eficácia em relação a isso. E eu lembro, é um estado que está sob intervenção. Aqui em São Paulo houve negociações paralelas com os caminhoneiros, em alguns pontos houve sim o uso da força, não se chegou a situação de conflito, foi mais negociação, mas conseguiu retirar parte das mobilizações que estavam interrompendo demais o trânsito na Regis e também a descida aí para a Baixada, a região da Anchieta. Então a gente viu uma movimentação aí para se tentar desobstruir, mas aí no Rio nada de efetivo. Uma frustração muito grande, até porque quando foi feita aquela reunião, Denise, da última sexta-feira, o cara reclamando aqui, tem que acabar com a greve, está prejudicando o povo, enfim, são várias posturas. Muito obrigado pela sua posição, pela sua consideração. Mas na última sexta-feira, Denise, quando houve aquela reunião no Palácio Guanabara, com o governador Luiz Fernando Pezão, representante
dos caminhoneiros, aí vai passar um ônibus aqui, eles estão circulando com apenas 13% da frota, volto a dizer aqui no microfone da Jovem Pan. Havia um acordo tácito, formalizado, para que essa greve fosse suspensa pelo menos por 2 dias, ou seja, no sábado e no domingo, mas não se vê resultado dessa tratativa que foi conduzida pelo governador do estado, Luiz Fernando Pezão. Então a situação é delicada, é difícil, talvez haja uma dificuldade em encontrar-se os líderes desse movimento, seja no estado, seja em todo o Brasil. Fala-se muito em lockout por conta das consequências desta greve, desta paralisação, mas o fato é que há muitos problemas, muitas dificuldades para se encontrar aí um caminho, uma alternativa para pôr fim a essa greve, não só no Rio de Janeiro, mas também em todo o Brasil. Aqui a situação é delicada porque, realmente, como você disse, Denise, a intervenção está aí, os militares estão no comando da área de segurança. Agora, o lado bom da crise é que se falou pouco, ou houve poucos casos de violência nessas últimas horas. Acho que até a turma do crime, né, Denise, precisa do combustível para se locomover, se deslocar. Embora, agora há pouco, na favela da Rocinha, ela, sempre ela, aqui em São Conrado, na zona sul do Rio de Janeiro, mais um confronto, mais uma vez, os moradores acordando com bang-bang, tiroteio, 6h30, 7 horas da manhã, um PM até foi baleado e trazido para o Hospital Miguel Couto, na zona sul do Rio de Janeiro, mas teve ferimentos leves. Agora a situação é muito crítica, é muito delicada. O pessoal da NPM diz que tem gasolina, tem diesel nas bases de distribuição, há estoques elevadíssimos. O problema é que os caminhoneiros não estão permitindo, não estão deixando que os caminhões tanque que fazem esse transbordo, esse transporte das bases de distribuição para os postos de combustíveis, eles não estão permitindo a circulação desses caminhões-tanque. A situação é bem crítica, é bem delicada, tanto que o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, já cogita a possibilidade de decretar ponto facultativo nas escolas a partir de terça-feira, porque só tem merenda disponível até amanhã, minha cara Denise. E nós estamos vendo pelas suas imagens aí que a cidade do Rio de Janeiro, assim como São Paulo, está bem vazia, as ruas bem vazias, não é, Viga? As pessoas ficando sem combustível, tentando poupar para o dia útil, segunda-feira que vai ser complicada. Ninguém sabe o futuro, né, Denise? Porque quando se bradou, se vociferou lá de Brasília que o acordo estava feito, estava selado e que as coisas iam melhorar, criou-se uma expectativa, né? Agora, não sei se é pior criar uma expectativa ou frustrar a expectativa. Acho que é pior você frustrar uma expectativa, né? Porque se já havia um receio, já havia um medo, Denise, e agora, com a greve não se dissipando, não se debelando, as pessoas realmente estão cautelosas, estão guardando aquilo que tem no estanque. Você pode ver que tem táxi passando por aqui. Por que o táxi está circulando tranquilamente no Rio de Janeiro? Porque é movido a GNV, gás natural veicular. Basicamente, 90% da frota de táxis amarelos tradicionais aqui do Rio de Janeiro utiliza justamente o GNV. E o GNV não precisa desse transporte, é através de dutos subterrâneos, através de dutos que não são controlados aí, entre aspas, pelos caminhoneiros. Por isso, minha cara Denise, é que quem tem GNV no carro, e há carros particulares que também usam, essas pessoas conseguem ter um pouco mais de alívio, um pouco mais de tranquilidade. Mas, de uma forma geral, a situação é bem crítica, é bem delicada. Repito, são pelo menos 14 pontos, 14 trechos de protesto, manifestações nas estradas, nas rodovias do Rio de Janeiro. E quem está aqui no ponto, Denise, vai esperar, vai mofar, porque só tem 13% da frota circulando no Rio de Janeiro nesta manhã de domingo. Além disso, os BRTs, aqueles que trafegam em corredores expressos, também estão com o seu efetivo, seu contingente de veículos bastante prejudicado, pouco mais de 20% desde as 4 horas da manhã, Denise. Olha o vazio, parece um feriadão prolongado. Não tem um carro mais passando que feriado, né? A sensação é mais do que feriado aqui em São Paulo. Está São Paulo também, dele. Desde ontem, desde sábado, né? É curioso você ver, e nós não tivemos o fechamento integral da Paulista, da Avenida Paulista, neste domingo. Nós temos apenas a ampliação da ciclofaixa, mas mesmo assim, até de bicicleta as pessoas estão saindo. É curioso isso. Agora, falando, já que o Rodrigo está trazendo as informações do Rio de Janeiro, eu lembro que a Dutra, como ele disse, já tem 15 pontos aí com a concentração de caminhoneiros, não há interdição, mas o motorista que segue São Paulo a Rio de Janeiro, nesse trajeto nós temos 15 pontos pelo menos com a concentração de motoristas, Denise, em paralisação e também nesse protesto.
E os nossos ouvintes e internautas continuam participando, mandando mensagens aí por escrito no hashtag Jovem Pan nas ruas e também pelo WhatsApp, o 931 17 0620, 931 17 0620. Então vamos Denise, agora. Fala, Viga. Só um detalhe, que eu conversei com especialistas e acho que você já tinha tocado nesse ponto superficialmente em uma das nossas várias conversas diárias aqui na Jovem Pan, e eles diziam o seguinte: a política de preços da Petrobras não tem como continuar. E eles dizem mais ainda, minha cara Denise. Primeiro que ninguém sabe efetivamente qual é a equação para se chegar à política de preços. Então, vamos supor que o dólar sobe, o petróleo sobe também simultaneamente, como vimos na semana passada. Aí, dependendo aí, do bom humor, da vontade, do interesse da Petrobras, ela repassa 80% dessas duas altas. Mas, no dia seguinte, ou 2 dias depois, pode compensar repassando 120%. Então, o que especialistas estão dizendo para mim aqui no Rio de Janeiro é que o ideal seria uma política flexível. Primeiro, com um período um pouco mais longo de repasse. Em vez desse repasse diário, ser de semana em semana, de 15 em 15 dias, no intervalo maior. E, acima de tudo, ter uma política de tributação de impostos inversamente proporcional. O que eu quero dizer com isso? Se é um período de alta de petróleo e também de dólar, o imposto fica menor. Se é um período de baixa do petróleo e do dólar, o imposto fica mais alto, para que haja, no final das contas, uma espécie de fundo, um colchão amortecedor, para que não repitamos o que vimos aí nos últimos dias, altas sucessivas praticadas pela Petrobras nos preços dos combustíveis em todo o Brasil. Denise.